Fala, empresário. Papo reto 8, acho. Esse aqui. Então, esse aqui é os vídeos que vai pro YouTube. Meu canal do YouTube. Sem edição, sem nada. Só direto ao ponto. Seguinte, como é que a gente tá? Vamos contextualizar o chegou. Então, saímos da sobrevivência, certo? Construímos a nossa casa, saímos da sobrevivência. Voltamos a estudar marketing digital, pá, evoluindo. E aí, no final do ano passado agora, decidimos abrir nossa agência. Então, estudei, abri a agência, tenho um cliente ativo na agência. Pensei em escalar, comecei a pensar em escalar, só que nesse momento eu meio que parei, travei. Eu tô pensando em não escalar. Tô pensando não. Seguinte, eu posso atender mais clientes, só tenho que me organizar mais. Só que, junto com isso, junto com a agência, eu comecei a estudar. Tenho minha agência, Agência Nexus, serviço de marketing, posicionamento, tudo. Aí eu tô vindo com um assunto diferente. Esse assunto eu chamo ele de personal monopólio. Personal monopólio, que é o quê? Monopólio pessoal. Lucas, o que é um monopólio pessoal? Presta atenção. Imagina um ecossistema que gira em torno de você. Então, o monopólio pessoal é, por exemplo, eu, Lucas, começo a produzir conteúdo na internet, conteúdo relevante, de alto valor, e começo a criar produtos. Continuo postando vídeos e começo a criar produtos. Crio infoprodutos, dentro desses infoprodutos eu posso ter PDF, curso, mentoria, layout de algumas coisas. Então, uma gama de produtos, de infoprodutos, certo? Dentro aqui do Lucas Barros, conhecido como Lucas Barros, tenho alguns produtos. Eu continuo postando mais conteúdo, começa a crescer, aí eu vou crescendo a minha audiência. Quanto mais eu crescer minha audiência, mais produto eu posso lançar. Como assim, Lucas? Por exemplo, você vai lá e começa ali, bate 10, 20, 100 mil seguidores. Acabou que você chegando a 200 mil seguidores. Aí, nesse processo, que é o intuito? De você mostrar o seu dia a dia. De você ser o influenciador da sua marca. De você se posicionar. Então, dentro do personal monopólio, eu tenho posicionamento estratégico, posicionamento para onde você quer ir. Eu tenho a comunicação estratégica com aquele segmento. Então, a partir do momento que você se posicionou e tem essa comunicação e está documentando a sua jornada, essa é um outro pilar do personal monopólio, que é construção de jornada, documentação de jornada. Isso é muito interessante. Por quê? Porque documentação de jornada, ele te dá mais autoridade. Por que te dá mais autoridade? Porque imagina que você é uma pessoa, ninguém. Você não é ninguém. Você é filho de Deus, tudo. Essa vertente não tiramos de você. Mas você na internet ninguém te conhece. E aí você gosta muito de um assunto X. E você gosta daquilo, ou você tem uma marca em volta daquilo, e você quer construir um personal monopólio. Então, vamos alinhar seu posicionamento, mostrar, refletir o que você quer passar, porque é o seguinte, mais um adendo. Não adianta você só ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Você tem que ser bom, parecer bom e mostrar que você é bom. Então, a partir desse momento, quando você se posiciona dessa maneira, mostrando, você vai documentando. Aí você vai documentando a sua jornada de aprendizado, a sua evolução, porque as pessoas, elas não entendem que, por exemplo, para mim estar aqui agora falando com vocês, no mínimo, eu já estudei comunicação para poder tirar vícios de linguagem. Eu já entendi também na comunicação sobre tom de voz e sobre tempo de voz ali, voz mais rápida, mais devagar. Ao mesmo tempo que eu estou estudando mais, estou estudando sobre grave, estou estudando sobre intensificação de voz, e isso para poder estar falando. Outra coisa que eu estudei para poder estar aqui eu estudei a questão de bloqueios de aprendizagem, bloqueios de frente à câmera. Tem pessoas que ligam a câmera, não conseguem falar. A pessoa, ela tá conversando com você aqui lindamente. A pessoa tá conversando com você lindamente, tranquilo. Você liga a câmera, parece que ela muda uma parada dentro dela. Eu tô com um cliente assim. A gente grava um vídeo, aí o que eu fiz até? Eu comecei a gravar os vídeos sem ela ver que eu tava gravando. Aí ela viu qual que era a diferença. Porque quando liga a câmera, ela fala de um jeito. Quando desliga a câmera, ela conversa normal. E isso é tranquilo, a gente vai melhorando aos poucos. Porque você tem que entender que do lado de lá só tem uma pessoa. São milhares de pessoas. Só que cada pessoa tá vendo
no seu celular, no seu notebook, no seu iPad. Então, a partir disso, a sua comunicação é de um para e como a sua comunicação é de um para você tem que conversar como se fosse uma conversa mesmo com seu amigo, porque você que tá aí, você é meu amigo. Se você tá me seguindo, tá vendo meu conteúdo, você é meu amigo. Eu te considero uma pessoa perto de mim. Eu quero o seu bem, eu quero te ensinar, eu quero passar o que eu sei para você, entendeu? Então, você entendendo disso, você muda a sua comunicação. Você sai daquela comunicação formal de um para todos, onde você fala com todos, e você começa a falar de um para eu tô falando com você. É você mesmo que tá me vendo. Então, você entenda que eu tô trazendo essa questão de personal monopólio, que é um monopólio pessoal. Que um monopólio pessoal é você unir várias coisas e transformar em você. Você fazer um ecossistema girar em torno de você. Então você é seu mercado. Não existe mais você procurar um nicho, ou procurar um mercado, um submercado, entender uma persona, saber qual que é o seu público-alvo. Não. Você começa a olhar para você. É uma parada de autoconhecimento. Você olha para você. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quando você começa, quem sou eu? Você começa a ver que você não é a profissão. Você não é advogado, você não é dentista, você não é médico, você não é um especialista em copyright, você não é um gestor de tráfego, você não é um layout design, um prefeito, você não é. Você é uma pessoa que é filho de um Deus vivo que criou você em imagem e semelhança e te colocou aqui para dominar sobre todas as coisas. Gênesis 1:26. Então, isso é sua essência. A partir disso, você começa a jogar a sua essência, mostrar a sua essência. Então, por que isso é bom? Porque só existe você. Quando você começa a criar essa autoridade em torno de você, você vai começar a postar a sua vida, sua rotina. As pessoas vão começar a te acompanhar, porque vão gostar da sua rotina, do jeito que você fala. Cada um fala de um jeito. Eu não preciso te ensinar a falar de uma maneira específica, não. Eu só preciso te ensinar, ó, existe vício de linguagem. Cuidado para você não ter tanto vício de linguagem e ficar chata a sua comunicação. Por exemplo, né, né. A pessoa fala uma coisa, né, né. Para quem tá falando, às vezes não presta atenção, mas para quem tá vendo o vídeo ali, vai prestar atenção e vai sentir esse incômodo do né. Você entendeu? Então, a partir do momento que você entende os vícios de linguagem, entende sobre as entonações que você deve usar. Se você está falando muito rápido, dependendo do momento, tem um ponto estratégico para você falar rápido. Só que, na maior parte das vezes, você tem que falar mais pausadamente, para a pessoa poder entender e assimilar. Porque uma coisa é você entender. Outra coisa é você fazer o outro entender. Porque o outro tem as suas crenças, seus bloqueios, tudo que ele já aprendeu. Aí, se você quer passar uma informação sua para ele, você tem que passar de uma maneira que ele entenda. Você tá entendendo? Deu para compreender? Então, a partir do momento que você entendeu o que é um personal monopólio, um monopólio pessoal, cara, você ganhou o jogo. Você dominou o mercado. Porque não existe mais concorrente. Não existe concorrente. Quem que vai ser meu concorrente? É só eu. Só existe um Lucas Barros que faz as coisas igual eu faço. É igual você. Só existe um de você que faz as coisas igual você faz. É isso que eu quero trazer. Presta atenção. Só existe você fazendo o que você faz do jeito que você faz. As pessoas têm que parar de querer buscar um mercado, um nicho, um produto específico. Não, porque esse produto tá vendendo mais. Aí eu vou abrir uma loja de dropship para poder vender esse produto. Não, mano. Tá errado. Eu já fui por esse caminho. E dá ruim, dá merda. Não, esse produto aqui é o produto campeão. Vou mandar manipular ele. Cara, dá merda também. Dá merda, porque você, querendo ou não, você vai acabar perdendo a sua essência. Então é melhor você se posicionar como você, e começar. Ah, mas eu não sei o que falar. Cara, começa a falar do seu dia a dia. Começa a falar o que tá aqui dentro da sua cabeça, o que você já aprendeu. Fala tudo que você já aprendeu. Já aprendi sobre isso, sobre isso, sobre isso. Agora fala o que você está buscando aprender. Porque a gente vive numa roda constante num movimento constante de aprendizado. Pô, eu tô aqui agora mesmo. Comecei a frequentar mais a igreja. Uma coisa que eu tinha, uma birra interna. Eu não vou na igreja, não. Não gosto de igreja, não sei o quê. Encontrei uma igreja que me acolheu e a comunicação deles é a mesma comunicação minha. Então aquilo me fez abrir os olhos e falar, cara, esse lugar aqui é bacana pra mim. A partir desse momento eu comecei a estudar mais a Bíblia. Eu já li a Bíblia, só que eu comecei a estudar mais. Então agora já começa uma nova fase do Lucas. Começa a estudar mais sobre a Bíblia. Então eu posso trazer muitos insights bíblicos para você. Porque uma coisa que eu já sei e isso eu já comprovei várias vezes.
Todos os livros que eu já li, de autoajuda, de performance, de marketing, tá aqui dentro, cara. Tá aqui dentro. Não com as mesmas palavras, mas os ensinamentos, a base tá aqui dentro da Bíblia. Na Bíblia você tem como se fossem os princípios. E aí, por exemplo, os princípios tá na Bíblia. Aí você vai ler, por exemplo, O Segredo da Mente Milionária. Vai te dar vários insights lá. Que os princípios daqueles insights tá na Bíblia. Por isso que é bacana você ler a Bíblia, você ter uns princípios, e depois você começa a ler outros livros. Isso é maravilhoso. Ou se quiser fazer o contrário, igual eu fiz, é bacana também. O importante é você começar a ler e estudar coisas para você poder crescer. Você tá entendendo? Então você vai ter que ler mais livros. Qual que é o problema do personal monopólio? É que você, para poder criar um personal monopólio, você tem que ter como posso dizer assim, um repertório vasto, porque é você. Então, por exemplo, eu sou pai. Eu posso falar sobre pai, como eu vou começar a falar sobre pais, sobre criação de filhos, sobre eu sou casado, sobre casamento. Você tá entendendo que é o meu nicho? O meu nicho sou eu, o meu mercado sou eu, o personal monopólio sou eu. A partir do momento que a pessoa vê em mim uma coisa que ela quer, eu posso vender. Se eu, pô, tô aqui, tô estudando, aprendendo como que eu treino a minha filha para ela ser uma pessoa melhor. Como que eu treino minha filha de uma maneira que ela vai se desenvolver melhor, e eu começo a mostrar isso na minha rotina, as pessoas que são pais vão se identificar comigo e vão falar, cara, eu quero fazer isso na minha filha também. Eu posso muito bem vender um curso de como fazer o que eu estou fazendo. Quais livros eu li para poder a pessoa chegar naquilo. Você tá entendendo? Casamento. Casamento é uma coisa difícil, todo mundo sabe. Mas não é que é difícil. É que a gente não tem o conhecimento, o discernimento para poder entender o outro. E aí quando você casa, você é dois, só que você já não consegue entender você, mas você entender o outro. Você pegou a visão? Então quando você começa a entender sobre você, você começa a entender sobre o outro. E aí por isso que o casamento dá certo. E casamento é uma dádiva de Deus, é maravilhoso, cara. Aí vamos lá, produção de conteúdo na internet é a mesma coisa. Tô aprendendo sobre produção de conteúdo. É só eu vir e começar a falar sobre produção de conteúdo, igual eu tô vindo falar. A partir desse momento, a pessoa vai ver eu falando, explicando de uma maneira que ela vai falar assim, cara, eu quero aprender com você. Eu crio um curso, uma mentoria, um PDF, qualquer coisa, e vendo pra pessoa falar, ó, eu tenho um curso assim, eu tenho uma mentoria assado. E aí você vai aprender comigo da minha forma. Porque, por exemplo, o Marcos Paulo pode ensinar sobre lançamento digital, do jeito dele. Eu aprendi com ele. Só que aí, após eu aprender com ele, agora eu tenho os meus insights. Aí você pode aprender comigo, você tá entendendo? Tudo que eu sei. E o que eu vou fazendo e colocando em prática. E isso é inúmeras coisas. E isso a gente falou só da parte digital. Ainda tem toda a parte física. Porque, por exemplo, eu gosto de correr, praticar atividade física. Se eu gosto de correr, a gente tem que usar uma roupa adequada para correr. Um short bacana, uma camiseta bacana para correr. Aí se a pessoa, isso aí eu vou lá e crio uma camiseta para mim, uma marca própria de uma camiseta e começo a usar. As pessoas que estão se conectando comigo, elas vão querer correr também. Ela vai falar assim, aí eu criei uma camiseta bacana para mim, que me ajude a correr, performar de verdade, e eu vou falar, ó, essa camiseta aqui ela é minha, marca minha, ela me ajuda de tal forma, que eu fiz ela de tal maneira, e eu tô vendendo. As pessoas que se conectou comigo vai comprar minha camiseta. Aí vira esse monopólio, vira esse ecossistema. E é um ecossistema que já existe, cara. Só que nós, pelo menos eu, talvez você, ainda não abriu os olhos. Então, essa metodologia que eu tô ensinando, que é o personal monopólio, que dentro do personal monopólio vem toda essa questão, toda essa parada de posicionamento, comunicação, como passar isso. Porque você já tem que ter uma mentalidade, quando você começa a pensar em personal monopólio, você tem que ter uma mentalidade de quê? Uma mentalidade de criador de método. Porque as pessoas, elas querem um método. Então não é um negócio tipo assim, eu aprendi, por exemplo, uma coisa que eu ainda não sei que eu vou aprender. Eu não sei nadar muito bem. Eu sei só sobreviver na água ali, sair da água, mas não sei nadar. Se eu começo a aprender a nadar e começo a desenvolver um método de aprender a nadar, eu posso vender esse método de aprender a nadar comigo. Você pegou essa visão? Isso eu aprendi com um cara muito grande aqui no Brasil, um bilionário brasileiro. E ele ensina isso, ele fala, cara, você tem que ter uma cabeça de método. Eu aprendi a ler a Bíblia. Como é que você aprendeu a ler a Bíblia, por exemplo? Não, eu aprendi porque eu comecei o seguinte, eu não comecei na Bíblia, eu comecei num livro que é parecido com a Bíblia, por exemplo. Aí eu li de tal maneira. Ah, não, eu comecei a aprender primeiro leitura ativa. Aquela leitura onde você só mexe os olhos. Aquela leitura rápida. Ah, então daí para mim poder guardar eu aprendi o estudo ativo. Porque o estudo ativo é você ensinar o que você está aprendendo. E aí eu comprei um quadro e comecei a ensinar. E eu fui
100% assim. Foi assim que eu comecei a aprender as coisas. Eu comprei um quadro, coloquei na parede, eu estudava um certo tópico, ia no meu quadro e colocava lá. Tudo isso tá dentro do meu personal monopólio. A minha agência tá dentro do meu personal monopólio. Porque as pessoas começam a ver dessa forma. E aqui eu tô contando várias coisas que tá acontecendo comigo. Por exemplo, um insight que aconteceu comigo. Eu aprendi a criar vídeo Reels, 30, 40 segundos. Aprendi a fazer aquelas edição dinâmica.